Bom dia. Hoje nós comemoramos o dia da Santa Cruz, né? Lembramos o lenho sagrado, mesmo que algumas traduções do que a gente possa chamar de cruz nas escrituras sagradas, a gente historicamente não tem a certeza que foi uma cruz do jeito que a gente entende hoje, né? Existiam várias formas de cruz para as formas de tortura que o Império Romano impunha aos seus criminosos, né? De crucificação e outras coisas piores. Jesus foi preso pelo Estado Romano com a ajuda do sistema religioso judaico, né? E a gente lembra esse símbolo que era de maldição, que era de tortura e impiedade, como um símbolo da nossa libertação, um símbolo de vitória sobre o poder da morte, um símbolo de vitória sobre o poder da tortura, da violência e toda forma de opressão que o ser humano impôs para o outro ser humano. Infelizmente, durante a história, a violência é algo rotineiro, mas Jesus Cristo se põe no lugar daquele sofredor que sofre a violência e liberta a alma do ser humano por pregar o amor, pregar a libertação da alma e a renúncia desse sistema de morte para uma vida nova. E justamente nessa vida nova, a gente entende como cristãos, como pessoas religiosas, nós entendemos que esse perdão nos foi concedido e esse acesso a Deus nos foi aberto. Às vezes a gente pode se sentir melhor do que os outros, pois, como diria, eu sou salvo, eu sou especial, eu sou uma pessoa remido, lavado, enxaguado no sangue do Cordeiro, passou pela máquina de lavar de Deus e se torna uma pessoa nova e brilhante. Como se o sangue de Jesus fosse um amaciante de roupa. Não. O sangue de Jesus, ele vem carregado com a dor do meu irmão, com a dor daquela pessoa que passa pela violência da vida, a violência de um sistema, a pessoa que passa pela violência injusta, aquela pessoa que está num ambiente de morte, de guerra, e não se sente amada. Aquela pessoa que está num ambiente de exclusão social, aquela pessoa que está num ambiente de exclusão espiritual. O sangue de Jesus nos dá, antes de um carimbo de pessoa especial, uma medalha de honra ao mérito ou ao desmérito, mas ele nos dá a consciência de que nós fomos resgatados da lama de uma consciência débil, de uma consciência que estava enveredada pelos caminhos da morte. Nós achamos que fazemos o certo, mas infelizmente a história da humanidade nos direciona de que o ser humano só tem feito besteira durante a caminhada. E Deus, na pessoa de Jesus, fala: existe um outro caminho, existe uma outra opção, a opção do amor ao próximo, a opção do amor a si mesmo, do amor a Deus sobre todas as coisas, que nos leva numa caminhada de vida, só que com muita batalha. Uma caminhada de vida para nós mesmos e para aqueles que nos envolvem, pois quando nós recebemos a luz de Cristo, nós somos consequentemente obrigados a resplandecer a luz que recebemos. Nisso, nós não somos especiais. Nós somos pequenos representantes de Deus. Quando a gente tem hoje, nas leituras, as parábolas da ovelha perdida, ou da dracma perdida, da moeda perdida, aquilo que é abundante, aquilo que aparentemente é rico, as 100 ovelhas, ou aquilo que a gente tem guardado financeiramente, ele se torna irrelevante com aquilo que foi perdido, aquilo que está afastado do seu dono. Eu prefiro a parábola da ovelha,
que é mais tradicional, que inclusive é algo que na tradição cristã é algo que bate muito, né? A ovelha como um ser que agrega afeto. Nós também somos feitos de afeto. E Deus tem afeto por nós. Nós não somos simplesmente objetos. Nós somos seres vivos que carecemos e também exportamos afeto aos outros. O ser humano, no mundo que nós vivemos, ele tem tido carência de humanidade. Vemos a violência se intensificar de formas que assustam. Nas últimas semanas eu tenho visto notícias que têm me deixado muito reflexivo sobre a que ponto nós estamos indo, a que ponto a humanidade tem refletido sobre si mesma de se autodestruir. Mas Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que dá um direcionamento, ele se importa com aqueles que aparentemente estão perdidos. Aqueles que aparentemente não têm mais solução de vida. Às vezes, com o nosso julgamento humano, a gente fala, não, fulano está perdido, fulano não tem jeito, fulano é algo que extrapola o limite do bom senso. Mas para Deus, Ele não vê muita diferença entre mim e aquele que eu julgo pior de todos. Para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus, a minha alma não vale mais do que a alma de qualquer outro. Nós somos amados por Deus, mesmo nos limites da nossa existência. A ovelha perdida, a ovelha que está desgarrada em meio ao turbilhão de ignorância, ao turbilhão de trevas, Deus tem poder para resgatar. Da mesma forma que teve poder para me resgatar aonde a minha consciência estava e aonde a minha consciência cisma de vez em quando em retornar. Todo dia Deus vem nos resgatando de nós mesmos, nos resgatando do turbilhão da violência do mundo, que nós infelizmente caímos. Todo o nosso pensamento ruim aparece. Tudo aquilo que a gente esconde na nossa sombra vem de vez em quando para fora. Mas Deus fala, meu filho, retorna para mim. Retorna para o caminho da luz, retorna para o caminho do bem. O apóstolo Paulo, ele na carta que nós lemos, ele fala que Deus teve misericórdia de todos os pecadores, inclusive de mim mesmo, que era o pior de todos. Nos colocar num papel não de inferioridade ou de uma falsa modéstia e humildade, mas reconhecer que não é que exatamente nós somos piores, com um sentimento de culpa, que alguns chamam de culpa cristã, de ficar se martirizando. Não, mas reconhecer que todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos, infelizmente, com a mesma proporção de cometer as coisas horrendas que outros cometem. Mas pela graça de Deus, nós estamos trilhando o caminho da luz. E como cristãos, nós queremos que outras pessoas também caminhem na luz de Deus. Não importa qual caminho religioso ou espiritual a pessoa siga, mas o caminho de Deus é o caminho do bem, da misericórdia, da justiça. E esse caminho, Deus chama todas as pessoas todo dia para recomeçar uma trilha de vida nova. Essa trilha de vida nova tem que ser alimentada com maturidade, espiritualidade, oração, de retornar ao caminho que deveria ser para todos. Infelizmente também nós vemos que um sistema estrutural tem caído em trevas, mas também somos chamados a denunciar esse caminho estrutural, um caminho de um sistema que explora, mata, destrói. Nós também somos chamados a denunciar, profetizar que existe uma restauração. Mesmo que muitos digam que é ilusão, nós acreditamos por fé de que Deus restaura tudo e todos e em todo lugar, de toda forma. Deus tem poder para modificar as situações da minha vida interior e da minha vida exterior.
Ele é o Criador de todo o universo. Uma sociedade não é só um momento para Deus. Que nós nos fortaleçamos no caminhada com Deus, para reconhecer nossos irmãos que estão afastados, nossos irmãos que são excluídos, de todas as formas, de todos os segmentos que a gente possa entender como, fulano é indigno. Não existe pessoa indigna de Deus. Não existe pessoa que não tenha uma segunda chance. Da mesma forma que eu tive uma segunda chance, todos os dias eu tenho a segunda chance. Você também tem, o seu irmão que está afastado da presença de Deus também tem. Não existe poder de treva nenhuma que se contrapõe à luz de Deus, pois a luz de Deus tem poder. O amor de Deus tem poder. Tudo envolve, tudo aquilo que Deus toca, pode existir transformação, se nós permitirmos que isso aconteça. O sangue de Jesus tem poder para modificar toda a existência humana, a começar em nosso coração. Que no dia de hoje tenhamos um coração grato, de reconhecer que na cruz Jesus morreu por nós, morreu por toda a humanidade e por toda a criação, para restaurarmos no divino propósito de sermos um com Deus. E Deus está em tudo e em todos. Que Deus nos abençoe na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém.